A história política das pessoas com deficiência no Brasil e a atual falta de representatividade nacional. Por Emílio Figueira. Tudo bem? Meu nome é Emílio, talvez você me conheça pessoalmente ou talvez conheça minha obra. Eu tenho participação de ficção artística durante o meu parto em 1969, uma época que nós, pessoas com deficiência, é totalmente excluída da sociedade. Mas, graças à reabilitação que tive nessa de educação escola pública, eu consegui estudar. Eu fiz 3 faculdades: jornalismo, psicologia e teologia. Eu tive uma carreira científica com mais de 100 artigos científicos publicados em 8 países. Já escrevi teatro, escrevi para o cinema e em livros. Eu tenho 92 livros publicados. E é em cima do meu livro. As pessoas vão dever nessa Brasil uma trajetória de ciência de vida. Eu vou apresentar essa palestra de hoje. Antes, porém, eu quero fazer 3 considerações. Primeiro, só para eu não ficar falando e com legenda, eu preparei partes, eu escrevi o texto e usei a inteligência artificial, ou seja, usei um narrador para apresentar o meu conteúdo. Isso é uma forma de mostrar como a pessoa com deficiência pode usar a tecnologia assistiva para se comunicar e até dar uma palestra, como eu vou fazer. Segundo, eu vou indicar minha apresentação com textos de documentário história política das pessoas com deficiência no Brasil, dia às 8 da junho. E terceiro, a gente usa hoje o termo correto, pessoas com deficiência, mas muitos documentos nessa apresentação vai aparecer o termo portadores de deficiência ou pessoas portadoras de deficiência. Como são documentos históricos, eu não posso mudar, mas fica o recado. O termo correto sempre é pessoas com deficiência. Vamos lá? Preliminares do Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Mundial e historicamente havia-se deixado lacunas durante séculos de civilização com relação às pessoas com deficiência, embora suas necessidades sempre foram muito acentuadas, como a carência de recursos disponíveis. Despertou-se uma consciência significativa mundial que precisava ser tomada com um certo percentual de pessoas que ainda eram, mesmo com todos os avanços ocorridos, marginalizadas por possuírem algum tipo de problema físico, sensorial ou intelectual. Como primeiras medidas, a Assembleia Geral da ONU proclamou em 1971 a aprovação da Declaração dos Direitos das Pessoas com Retardo Mental. Depois, em 1975,
ocorreu a aprovação do significativo documento Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. No ano seguinte, era aprovada a Resolução número 31 de 123, proclamando o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, International Year for Disabled Persons. 1981. O Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Quando a ONU decretou em 76 que 81 seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, foi pela primeira vez no mundo, na história da pessoa com deficiência, que a pessoa que até então as pessoas pessoas com deficiência eram chamadas de os deficientes, ou os inválidos, os incapacitados, né, os deficientes, foi a ONU que introduziu a palavra pessoa. O que a ONU faz com o decreto é dizer, existe um tema que não está sendo tratado, que é o tema da deficiência, que tem que ser tratado como qualquer outro grande tema social de um país. Então, o que a gente vai fazer é jogar um holofote em cima desse tema no ano 1981. No mundo todo, o Ano Internacional deu um impulso estúpido à área da deficiência. Antes e depois, né? Não tem dúvida sobre isso. Mesmo nos países desenvolvidos, isso aconteceu dessa maneira. Em 1980, por recomendação da ONU, o governo brasileiro criou a Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Tinha a Comissão Nacional, uma das grandes brigas nossas também foi a da tal Comissão Nacional do Ano de Apoio e Estímulo ao Ano Internacional, né, que foi composta por um monte de gente que não tinha nada a ver com a deficiência, né, e o movimento de pessoas com deficiência já organizado nacionalmente, né, depois do encontro de Brasília, do encontro de Recife, né, nós botamos a boca no trombone mesmo, nós escrevemos cartas aos jornais, escrevemos para o presidente, para os deputados, fizemos o diabo, né, para nos insurgir contra isso, né. Aí foi nomeado um representante dos deficientes, José Gomes Blanco, do Rio de Janeiro, né, foi feita essa concessão, né. O Ano Internacional da Pessoa Deficiente, em 1981, no meu entendimento, ele é um marco extremamente importante, porque a sociedade foi chamada a prestar atenção às pessoas com deficiência, mas não com um olhar assistencialista. Teve que perceber a autonomia das pessoas com deficiência, teve que valorizá-las como atores sociais. Todo esse invento teve um aspecto positivo na imagem de pessoa com deficiência. O início da busca de uma imagem positiva. A situação das pessoas com deficiência começou a ser divulgada na sociedade a partir de 1981. Inclusive, elas mesmas começaram a tomar consciência de si como cidadãs, passando a se organizar em grupos, associações, etc. Publicações internacionais daquela época alertavam pelo mundo, por tempo excessivamente longo, uma grande parte de nossa população viu-se privada de uma total participação na sociedade. Neste Ano Internacional da Pessoa Deficiente, promovido pelas Nações Unidas, chegou a hora de mudar esta situação. O Cidadão Deficiente, 1981. No Brasil, o clima era de otimismo. Podemos perceber isso em um trecho do livro, Vivendo o Desafio, A Libertação das Deficiências Físicas, de Araújo e Janes, publicado na época. 1981 poderá deixar um marco nos anais da história, assim como também poderá passar despercebido por uma grande parte da população mundial. Em tempo algum este tema foi abordado com tanta ênfase como agora o será. Todos nossos anseios, problemas, recalques, talentos serão dissecados, divulgados com inflamantes oratórias, congressos e sobretudo curiosidade. Sim, todos vão querer conhecer esse mundo ignorado, obscuro. Tendo em vista o que somos, podemos perfeitamente dizer o que queremos,
não só neste ano, mas dele para frente. Países mais avançados, logo no início da década de 1980, perceberam que, ao lado da reabilitação física, social, educacional e profissional, precisaria também de trabalhar para que as pessoas tivessem mais chances de integração social a partir de divulgação de imagem correta e sem estereótipos. A caracterização da imagem pode ser fundamental não só nesta área, como em outros segmentos sociais. Proliferou-se então um amplo movimento de conscientização popular sobre a verdadeira e real imagem dessas pessoas como uma consequência clara da atuação do movimento de defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiências, principalmente impulsionado nos anos 80 a partir do Ano Internacional das Pessoas Deficientes e da Década Mundial de Apoio ao Grupo, ONU, entre 1983 a 1992. No mesmo período foi declarada pelas Nações Unidas a Década das Pessoas Portadoras de Deficiência, havendo a unificação das ações que foram implantadas internacionalmente. Como ponto de partida, criou-se o documento intitulado Programa de Ações Mundial para as Pessoas Portadoras de Deficiência, 1992, que, em seu parágrafo 27, traça o que a sociedade deve esperar de uma pessoa com deficiência e como deve ser a sua imagem. Das pessoas com deficiência deve-se esperar que desempenhem seu papel na sociedade e cumpram suas obrigações como adultos. A imagem das pessoas com deficiência depende de atitudes sociais baseadas em fatores diferentes, que podem constituir a maior barreira à participação e à igualdade. Deveríamos ver a deficiência pela bengala branca, as muletas, os aparelhos auditivos e as cadeiras de rodas, mas não pela pessoa. É necessário centrar-se sobre a capacidade das pessoas com deficiência e não em suas limitações. Voltando à questão do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, 1981 foi um marco significativo que mudou a experiência das pessoas com deficiência no mundo, como por exemplo, deixaram de ficar às margens dos acontecimentos. Mudando seu lugar social, viram-se divididas entre passado e futuro, entre memória e projeto, da morte ou isolamento à presença no mundo, do infantilismo socialmente construído à maturidade possível a cada um em função de um movimento histórico e irreversível que acenou, e continua acenando, com o ideal de cidadania. Agora eu vou entrar propriamente dito na história do movimento aqui no Brasil e suas consequências. Movimentos políticos das pessoas com deficiência. Remetendo-nos a meados de 1979, sob o clima daquela década, iniciaram-se as primeiras reuniões preparatórias, ano em que vamos encontrar as raízes históricas do movimento brasileiro das pessoas com deficiência. Segundo o engenheiro Cândido Pinto de Melo, surgia em São Paulo uma grande apreensão por parte dos portadores de deficiência mais conscientes frente ao agravamento da situação econômica do país e as consequências desta situação sobre o segmento dos portadores de deficiência. Esta apreensão foi se transformando em ações mobilizadoras e organizativas, contagiando portadores de deficiência, profissionais ligados à área e algumas instituições de assistência aos deficientes e associações de deficientes existentes. Década de 1970. O movimento das pessoas com deficiência no contexto da abertura política. Eu entendo o movimento a partir mesmo do final de 79, 80, né? Quando, junto com o restante da população brasileira, alguns segmentos começaram a se organizar, né? Como as mulheres, negros, homossexuais, né? E aí as pessoas com deficiência também. Mas gozado que os deficientes, movimentos dos deficientes, na literatura sobre os movimentos sociais, é o etc., né? E eu acho que todo esse movimento de mudança nessa área
Em termos nacionais, eu acho que coincidiu com as mudanças políticas da época, né? Onde o país estava se redemocratizando, tentando sair de um período de ditadura. Então, a nossa voz, que foi muito representativa, eu acho que foi um acontecimento muito importante aqui no Brasil. Tanto é que a nossa organização, ela se aprofunda a partir da própria abertura política. Que aí nós começamos a interagir com os outros próprios movimentos que foram surgindo. Isso nos possibilitou nos percebermos como cidadão. E a relação entre a luta geral pela democracia, a luta pelos direitos humanos e a atuação das pessoas com deficiência, participando, deixando a situação de isolamento, deixando uma situação de apatia e se revoltando contra barreiras de atitude, barreiras físicas, barreiras que no fundo sempre existiram e sempre violaram os preceitos da Constituição brasileira, das constituições, da própria ideia de democracia que sempre proclama a igualdade de todos. O ano seguinte, 1980, seria o último ano da década da reabilitação, de 1970 a 1980, proclamada pela Rehabilitation International da ONU. Até aquele momento, vigorava de maneira histórica um paternalismo humilhante com relação às necessidades e potencialidades das pessoas com deficiência. Não lhes eram permitidos voz e voto nas pequenas e nas grandes decisões que afetavam suas vidas. Eram os profissionais de reabilitação e educadores que decidiam o que era melhor para elas, por décadas tratadas como se não fossem capazes de falar ou decidir por si mesmas sobre suas necessidades. Existia até mesmo uma prepotência em acreditar que eram pessoas sem coragem de denunciar publicamente injustiças a que vinham sendo submetidas a título de constituírem uma minoria dentro da população geral. Equívocos que começam a mudar no Brasil a partir de 1980, com o surgimento da voz coesa e firme dessa minoria oprimida que, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas ONU, já representava 10% da população brasileira. O movimento eclodiu de forma natural simultaneamente em diversas cidades do país, de início sem nenhuma comunicação ou coordenação entre os grupos de Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Salvador, Brasília, Ourinhos, SP. Outras cidades também registraram a presença de movimentos organizados por pessoas com deficiência que, uma vez estabelecida a comunicação entre eles, começaram a realizar frequentes encontros de âmbitos local, regional e nacional, para uma troca de ideias e tomada de decisões. 1981. Primeiro Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes e segundo Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, Recife. Depois do encontro nacional, teve o encontro também em Recife, um outro encontro em Recife, nacional também, que também foi muito importante para a história do movimento. Os meninos que organizaram Messias, entre eles e Manuel, eles tinham pouca estrutura. Nossa, foi um milagre eles conseguirem organizar aquele encontro, que foi um mega encontro, numa época que a acessibilidade não era uma palavra que existia. Então, eu não me lembro de ter havido nenhum nível de competição entre as áreas no encontro de Brasília. Já em Recife, tudo começa a ser questionado. Eu me lembro muito bem em Recife da discussão da paridade entre as áreas, etc, etc. Brigando pelas nossas especificidades, o que é que cego precisa ter, o que é que surdo precisa ter, o que é que deficiente físico precisa ter. Os mentais iam representados pelos seus pais, mas já com um grupo de pais com outra percepção. Mas veja, nós começamos dentro de nós a nossa luta por firmação pelos espaços próprios, específicos. Isso foi muito bonito. A gente tomando consciência de nós próprios, por nós mesmos.
todo esse movimento teve impacto na questão das associações e entidades aqui no Brasil. Surgimento de entidades e associações. São Paulo fez escola. Sua mobilização foi acionada por várias associações de pessoas com deficiências físicas e visuais que já existiam. ABRADEF, Associação Brasileira de Deficientes Físicos. AADF, Associação de Assistência ao Deficiente Físico. CPSP, Clube dos Paraplégicos de São Paulo. ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos. FCD, Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes. SODEVIBRA, Sociedade dos Deficientes Visuais do Brasil. AID, Associação de Integração do Deficiente, as quais, no passado, haviam atuado isoladamente, embora tivessem objetivos semelhantes, a luta pela sobrevivência e ou a prática de atividades esportivas e socioculturais. A partir de 1980, essas associações procuraram formar uma frente unida com as novas associações que começavam a surgir, como, por exemplo, NID, Núcleo de Integração de Deficientes, MDPD, Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes, APDA, Associação dos Paraplégicos e Deficientes Físicos do Brasil, APARTE, Associação de Paraplégicos de Taubaté. O ano de 1984, com mais sustentação para a estruturação do movimento, foram fundadas a FEBEC, Federação Brasileira de Entidades de Cegos, a ONEDEF, Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, a FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, o MORRA, Movimento de Reintegração dos Ancenianos, e em dezembro daquele mesmo ano, criou-se o Conselho Brasileiro de Entidades de Pessoas Deficientes, visando reunir as 4 entidades e substituir a Coalizão Nacional. Esse conselho atuou por 2 anos. Foram estruturas organizadas e geridas pelas próprias pessoas com deficiência como uma forma de autoajuda, sob o lema do AIPD Plena Participação e Igualdade. Em 1985, surgiu a Sociedade Brasileira dos Ostomizados. Em 1987, pessoas com paralisia cerebral, antes representados pelas entidades de pessoas com deficiências intelectuais, fundaram a APCB, Associação de Paralisia Cerebral do Brasil. Visando a ampliação de suas atuações políticas e amadurecimento de suas lideranças, com a expansão do movimento em nível internacional, a ONEDEF passou a representar o Brasil junto ao Disabled Peoples International, através do Conselho Latino-Americano. Brasileiros com deficiências visuais filiaram-se à UMC, União Mundial de Cegos, e ao LAC, União Latino-Americana de Cegos. As pessoas surdas, através da FENEIS, filiaram-se ao World Federation of the AFA, Federação Mundial dos Surdos. Antes deste período, a questão das pessoas deficientes era ligada à religião ou à medicina e seus porta-vozes eram os religiosos e os profissionais de reabilitação. O assunto, deficiência e deficientes, era abordado com uma visão caritativa ou científica. Esse movimento também teve impacto na Constituição de 1988, nas constituições estaduais, nas leis orgânicas municipais, nas criações de conselhos estaduais e municipais. E chega a 86, onde começa-se a discutir a questão da Constituição Federal. Os políticos estavam redigindo a Constituição brasileira e tinha e eles abriram uma brecha para a sociedade em geral, né, mandar sugestões, né.
a forma de participação dos movimentos no processo constitucional era através de audiências públicas convocadas pelas distintas comissões. Nossa era a Comissão de Ordem Social. Então, você convocava os segmentos organizados junto com os parlamentares e ouvia dos grupos as suas reivindicações, basicamente, né? Na época em que começou a existir fóruns relacionados a pessoas com deficiência, os surdos não participavam por não ter intérpretes. E os surdos perdiam muito com isso. Todas as outras deficiências tinham voz, manifestavam e reivindicavam, mas os surdos ficavam à parte da situação. Às vezes até estavam presentes, mas não acompanhavam a discussão. E hoje é diferente. Se há um fórum e tem surdo, tem a presença do intérprete. Mas há anos atrás foi difícil. Houve reuniões, houve encontros, houve fóruns, houve muita material escrito, muita reunião, né? Para a gente chegar a um acordo de quais seriam exatamente as nossas propostas, né? Porque você imagine, reunia-se um monte de gente com histórias completamente diferentes, com visões diferentes, né? Porque as organizações, como eu te falei, tinham um objetivo, mas a maneira de atingir era diferente, né? E é uma coisa interessante, porque as pessoas imaginam, né, que, primeiro, as pessoas deficientes são todas iguais, né? Há gente que acha que a gente mora tudo junto em algum lugar, né? Ou então a gente pessoalmente levava nos gabinetes mesmo dos constituintes para que eles pudessem estar fazendo acontecer aquelas leis, né? Eu lembro de várias vezes a gente lá no Congresso, né, e falando, olha, a gente precisa dessa lei, é isso aqui que a gente quer, né? Nós tínhamos aí, principalmente naquela época, uma ideia muito forte de não querer ser gueto, não é? E o que é que aconteceu? A gente apresentou aquelas propostas que eram, como diz, em áreas saúde, educação, trabalho, lazer, esporte, etc. Quando veio dos constituintes, eles pegaram aquilo ali, que aí eles discutiram em cima de todas as propostas, eles acolheram em grande parte aquilo que havia sido proposto, mas apresentaram um capítulo em separado. Como é que nós vamos falar de todos os direitos aqui numa Constituição que fala no seu artigo 1º, né, que todos nós somos iguais perante a lei, como é que nós vamos ser diferenciados? Na Constituição brasileira não existe um capítulo para pessoas com deficiência. O conteúdo relativo a pessoas com deficiência está distribuído nos vários títulos e capítulos da nossa Constituição. E isso para nós foi a grande vitória. Nós estamos considerados na questão da educação, na questão do trabalho, na questão da saúde, em todos os capítulos. Nós garantimos os nossos direitos. Bem, você agora para a psicologia, quer falar um pouco sobre o impacto que isso teve na imagem e no conceito social da deficiência? E quais as representações sociais geradas pelos movimentos das pessoas com deficiência? Tomando para si a tarefa de se representar como segmento, foram construindo seu espaço na sociedade, conquistando e lutando pela manutenção de seus direitos. E, como uma de suas representações sociais hoje sabe o que querem e como consegui-lo. Construindo-se representativos, como fruto desse processo histórico de lutas, contam com a solidariedade e não mais com a tutela da sociedade, criando uma nova ética, pautada de plena participação e da equiparação de oportunidades, baseada no respeito às diferenças individuais como único meio de se atingir a igualdade social. Conquistas e desafios do século XXI. Equiparação de oportunidades. Queremos nossos direitos e não privilégios. Aliás, não são benefícios, são equiparações de oportunidade, né? Acessibilidade, transporte, acesso
ao lazer, ao turismo, à saúde, a tudo. É só uma equiparação de oportunidades. A história das pessoas com deficiência realmente é uma história de falta de oportunidades. Então, isso é um fator, para mim, muito mais limitante que a própria deficiência. Sem medo ou vergonha de expor suas deficiências, são pessoas que conseguiram ser ouvidas em questões relativas a elas. Quando se criam leis para garantir seus direitos e, ainda hoje, são participativas, como, por exemplo, na elaboração de leis referentes ao seu cotidiano. Cumprido seu papel social, o Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência no Brasil conseguiu que o nosso país possua a legislação mais avançada do mundo no tocante à área. Outra representação social construída historicamente é que atualmente podem e querem dar sua contribuição em todos os campos, deixando de representar um peso para a sociedade e passando a produzir para o progresso do país. Em lugar da representação social da piedade nos primeiros anos de luta, hoje a representação social é a do respeito e do reconhecimento. Hoje são quase 50 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Essa quantidade passou a ter um peso significativo na sociedade. Pessoas que nas últimas décadas, não contentes com o isolamento social, resolveram colocar a cara na rua, visando conquistar o seu lugar no seio social. Presentes hoje em todos os segmentos, pessoas com deficiência deixaram de ser as coitadinhas para ser um público consumidor, produtivo e sabedor de onde realmente quer chegar, exigente de bons serviços. Consequência disso é que cada vez mais o contexto social está se vendo obrigado a promover e se adaptar à política da inclusão social para recebê-las. Por lei, o mercado de trabalho está tendo que reservar vagas em seus quadros de funcionários. As escolas e universidades públicas estão tendo que se reestruturar para que alunos com e sem deficiências dividam as mesmas classes de aula. Pessoas com deficiência estão cada vez mais presentes nos lugares de lazer consumindo cultura e outros produtos. Em espaços urbanos, as barreiras arquitetônicas estão sendo eliminadas com a construção de rampas, telefones públicos, degraus e guias rebaixadas, construções de elevadores e muito mais. Os empresários, atentos às novas tendências, estão criando serviços especializados a essas pessoas. Até mesmo os órgãos de comunicação estão abrindo cada vez mais espaço para essa temática. No campo esportivo, o Brasil alcança cada vez maiores índices de mobilização de pessoas com deficiência, consagrando-se e atingindo importantes resultados no ranking internacional. Assim, todas essas ações geram representações sociais cada vez mais próximas à normalidade. Houve uma mudança na maneira como a sociedade vê as pessoas com deficiência. Ainda existe preconceito? Existe. Ainda existe discriminação? Existe. Ainda as pessoas com deficiência são meio invisíveis na sociedade? Ainda é. O movimento não é reconhecido como tal, faz parte da etc. A academia desconhece o movimento, é verdade também. Mas se você comparar a realidade de hoje com a realidade de 1979, 80, né, é muito diferente. É muito diferente. Eu digo que nunca está bom. Sempre tem que ir bom. Mas temos que admitir que houve essa evolução. Propriamente eu agora aqui dando um depoimento, é uma evolução das pessoas assistirem a esses depoimentos, se interessar. É uma evolução cultural. E esse é o maior de todos, é a evolução cultural. Aí é o passo para acabar a discriminação. A igualdade tão sonhada é através de...
Mas o ideal seria que não existisse movimento de pessoas com deficiência. O ideal seria que a sociedade fosse um movimento único em favor de todas as pessoas. O resgate não é apenas para que nós tenhamos memória. É a memória que vai fortalecer os passos que nós temos que dar adiante. Mas nós estamos num momento de precisar de pessoas que possam continuar a luta de outros companheiros como eu, né, buscando sempre aquele ideal de ser cidadão, né, sem nenhum adjetivo, mas somente cidadão, dono do seu caminhar e exercendo o seu direito, os seus deveres como todo cidadão. Essa é a esperança e eu acho que o mote que fica aí ainda para a gente, que estamos aqui bolindo e agitando, e para aqueles que virão consolidar esse caminhar. Deixaria isso aí como o meu modo de ver o futuro. O assistente social Romeu Kasumi Sasaki, um dos principais personagens desse movimento, faz um resumo geral. A história do movimento de pessoas com deficiência no Brasil contém uma enorme quantidade de fatos, realizações, frustrações, sucessos e fracassos, e sobretudo muitas lutas, muitas horas de trabalho duro e muitos objetivos atingidos em quase todas as cidades. Neste breve histórico, não tivemos a pretensão de incluir datas, locais, entidades e pessoas de cada município onde existiram movimentos de pessoas com deficiência. Mas posso garantir que poderíamos fazer uma longa, muito longa lista de nomes de companheiros que incansavelmente lutaram, e continuam lutando, em todo o país pela causa da participação plena e igualdade de direitos das pessoas com deficiência. Muitos desses valorosos militantes, a maioria anônimos para o grande público, não estão mais neste mundo, porém deixaram conosco o exemplo a ser seguido por outras gerações. Eu quero fazer alguma consideração pessoal sobre como eu vejo a falta de movimento e a falta de união atual da pessoa com deficiência. Mas ainda uma questão me intriga. O movimento da pessoa com deficiência no Brasil teve uma forte intensidade durante a década 1980 até meados 1990 do século passado. De repente, tenho a impressão de que uma onda de individualismo e interesses particulares tomou conta das novas gerações de pessoas com deficiência, diminuindo bem os movimentos, hoje existentes só em núcleos isolados, o que ainda leva a sociedade brasileira a invisibilizar as pessoas com deficiência. Por que isso acontece? Tenho refletido muito sobre isso ultimamente. E acredito que a culpa seja da própria pessoa com deficiência. Inspirados no movimento americano, aqui no Brasil tivemos um grande momento nos anos 1970 e 1980. Houve uma unificação de todas as representações das mais variadas deficiências. Nessa união, eles realizaram congressos nacionais, ganharam atenção e destaques na mídia. Conquistaram legislações específicas no âmbito municipal, estadual e federal e alguns artigos na Constituição de 1988. Só que, dentro desse movimento começou a ter muitas discussões, algumas representações achando que tinha mais direitos e prioridades do que as outras. Com isso, foi tudo rachando, cada representação seguindo caminhos e pautas de reivindicações diferentes. Pulando para hoje, todos esses movimentos de inclusão são fundamentais e válidos, mas sobrevivem em pequenas bolhas. Não temos mais uma forte representação nacional para marcar presença e ser visíveis na sociedade e nos meios de comunicação. Em meu livro, As Pessoas com Deficiência na História do Brasil, uma trajetória de silêncios e gritos, reforço a teoria de que a maioria das questões que envolvem pessoas com deficiência no Brasil tem origens culturais. Como se deu essa relação?
E como podemos reverter os conceitos sociais e culturais que invisibilizam a comunidade dessas pessoas? Basicamente, ao longo dos séculos, as pessoas com deficiência sempre foram vistas ou como maldição ou como coitadinhos incapazes, eternos dependentes de ajudas. Tenho até outro livro, fruto do meu segundo doutorado, que analisa as pessoas com deficiência desde o início da Bíblia. Interessante notar que no Velho Testamento éramos associados a maldição e castigos divinos. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, parece que a gente ganhou alma, mas passamos a ser fortemente associados à caridade, à piedade e ao assistencialismo. Essa imagem começou a mudar justamente com os movimentos que citei acima, o novo conceito de inclusão nos anos 1990 da educação inclusiva. Mas continuo dizendo que são bolhas. Precisamos de uma união nacional fortalecida para ganharmos mais representatividade social. Por exemplo, hoje quando os meios de comunicação citam minorias, falam das pessoas homoafetivas, movimentos antirracistas, violência e direitos das mulheres, dentre outras pautas que acho fundamentais para a atualidade. Mas, forem matérias realmente específicas, as pessoas com deficiência raramente são citadas. Reforçando, o termo correto é pessoa com deficiência. Nunca portador de deficiência. Fica aqui o reforço. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Um abraço e fiquem com Deus.